E aí, tudo bem? Olha só, hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. A gente vai, abrir o capô da nossa Constituição, sabe? Para entender de verdade como é que as regras que governam o país funcionam na prática. Porque não é só o que está escrito ali no papel, né? O X da questão é como aquilo que está escrito ganha vida no mundo real. Pensa comigo numa situação. A lei mais importante do país, a Constituição, garante um direito. Tá lá, escrito, bonitinho, preto no branco. Mas aí, na hora do vamos ver, na prática, esse direito simplesmente não funciona. É como se ele não existisse. Ué, como assim? Como é que isso pode acontecer? Pois é exatamente essa pergunta que a gente vai responder agora. Para visualizar isso bem, o melhor jeito é pensar na Constituição como se fosse a planta baixa de uma nação. É sério, ela que define a estrutura toda, onde fica cada cômodo, os alicerces, tudo. Só que, como em qualquer projeto grandão e complexo, nem todas as instruções são iguais, né? Algumas são para montar na hora sem mistério. Outras a gente pode ajustar, e tem aquelas que vêm com aviso bem claro: atenção, montagem necessária. Bom, e esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai passar pelas regras ocultas da Constituição, depois vamos ver as regras prontas para uso, as que têm uma condição e as que precisam de montagem. Daí, a gente organiza tudo na pirâmide do poder e, no final, entende por que tudo isso importa. Vamos lá! Então vamos começar. A grande chave para desvendar esse mistério todo é sacar que nem toda norma da Constituição tem a mesma força, o mesmo poder de ser aplicada imediatamente. E para ajudar a gente a entender isso, grandes juristas como o mestre brasileiro José Afonso da Silva criaram uma classificação genial que separa as regras justamente pelo grau de eficácia delas. Vamos começar então com a primeira categoria, a mais direta de todas. As regras que já vêm prontas para uso. São aquelas instruções que funcionam na hora, sabe? Sem precisar de mais nada. No juridiquês, a gente chama essas de normas de eficácia plena. E o nome já entrega tudo, né? Elas são plenas, completas, bastam por si mesmas. Ou seja, a partir do momento em que a Constituição nasceu, elas já estavam valendo, produzindo 100% dos seus efeitos. Não precisam que ninguém crie outra lei para elas funcionarem. Olha só um exemplo perfeito disso. O artigo 2º da nossa Constituição, aquele que fala da separação dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, independentes e harmônicos. Essa regra não precisa de nenhuma outra lei para explicar como ela funciona. Ela simplesmente é. Desde o primeiro dia, pá! A estrutura do Estado já está definida e funcionando com base nisso. Então, para fechar essa parte, o ponto central é esse. Essas regras são auto-aplicáveis, nenhuma lei comum pode chegar e diminuir o poder delas, e a aplicação é direta, imediata e integral. É o alicerce, a fundação sólida da nossa planta baixa. Ok, agora a coisa começa a ficar um pouco mais interessante, mais dinâmica. Bora para as instruções que também já funcionam de cara, mas elas vêm com um porém, uma condição que permite certos ajustes. Essas são as chamadas normas de eficácia contida. Pensa assim, elas também nascem com força total, valendo desde o primeiro minuto. A grande diferença, o pulo do gato, é que a própria Constituição deixa uma portinha aberta. Ela diz, olha, esse direito vale, mas uma lei no futuro pode vir aqui e restringir um pouco o alcance dele. É como se ela pudesse ser contida. O exemplo mais clássico de todos é a liberdade de profissão, que está lá no artigo 5º. A regra começa ampla, dizendo que é livre o exercício de qualquer trabalho. Mas, logo em seguida vem a condição: atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Aham, essa frase final que permite a tal da contenção. Percebe como funciona? O direito nasce gigante, pleno. Em tese, qualquer um pode exercer a profissão que quiser. Só que a própria norma já dá autorização para que uma lei lá na frente crie algumas exigências. O exame da OAB para os advogados é o exemplo perfeito disso. O direito de ser advogado existe desde o começo, mas ele pode ser contido por essa exigência legal. Beleza. Agora a gente chega na nossa última e, talvez, a mais intrigante categoria de todas. São aquelas regras que chegam na caixa bonitinhas, mas com aquela etiqueta bem grande. Montagem necessária. São as normas de eficácia limitada. Aqui a lógica é outra. A Constituição até te dá o direito, ela promete, mas já avisa na mesma hora. Olha, para esse direito aqui funcionar de verdade na prática, o Congresso vai ter que criar uma lei específica para dizer como vai ser. É como se na planta baixa tivesse só o desenho de um cômodo, sabe? O projeto executivo, com os detalhes, ainda precisa ser feito. O direito de greve do servidor público é o exemplo perfeito disso.
O artigo 37 diz, com todas as letras, que eles têm esse direito. Ponto. Só que ele só pode ser exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Ou seja, enquanto essa tal lei específica não existir, o direito está lá, garantido no papel, mas a sua aplicação na vida real fica limitada. Então, as características aqui são basicamente o contrário daquelas primeiras, as plenas. Elas não são autoaplicáveis de jeito nenhum. Dependem de uma ação futura lá do Congresso. Por isso que a gente diz que a aplicabilidade delas é indireta, imediata e reduzida, pelo menos até a tal lei chegar. Mas, atenção aqui, porque esse ponto é fundamental. Mesmo sendo limitadas, essas normas não são só letra morta no papel, viu? Elas têm o que os especialistas chamam de eficácia mínima. O que é isso? Primeiro, elas já têm um efeito negativo, ou seja, elas já proíbem a criação de qualquer lei que vá contra o que elas prometem. E segundo, elas têm um efeito vinculativo, que basicamente cria a obrigação para o governo e para o Congresso agirem para criar a tal lei que está faltando. Então, para a gente organizar as ideias, vamos recapitular rapidinho. Normas de eficácia plena são as prontas para uso, aplicabilidade imediata, total, ninguém mexe. Normas de eficácia contida são as ajustáveis. Também são imediatas, mas uma lei pode vir e dar uma restringida. E as de eficácia limitada são as que precisam de montagem. Elas dependem de uma lei futura para funcionar de verdade. Beleza, agora que a gente entendeu os tipos de instrução da nossa planta baixa, vamos dar um passo para trás e ampliar o zoom. Como é que essas regras da Constituição se encaixam com todas as outras leis do país? A resposta está na famosa pirâmide de Kelsen, que ajuda a gente a visualizar a hierarquia de tudo. A lógica da pirâmide é bem simples de entender. Lá no topo, no lugar mais alto, absoluto, está a Constituição. Tudo que vem abaixo dela, leis, decretos, portarias, qualquer coisa, tem que obedecer a ela. Se uma lei lá de baixo contradiz a Constituição, que está lá no topo, essa lei é inválida, não vale. Simples assim. E aqui vai um detalhe super importante que os estudiosos do direito no Brasil sempre reforçam. Dentro do topo da pirâmide, ou seja, entre os artigos da própria Constituição, não existe hierarquia, tá? Um artigo não é mais importante ou mais constitucional que o outro. Todos eles estão no mesmo patamar, no topo do topo. Isso é fundamental para a gente entender que não existe aquela tese de norma constitucional inconstitucional. Bom, e com isso a gente chega na parte final. E talvez a mais importante de todas. Afinal, por que saber de tudo isso? Por que entender essa planta baixa do direito importa na vida real, no dia a dia? Que isso aqui não é só uma teoria jurídica para concurso, sabe? É praticamente um manual de instruções da cidadania. Entender essa mecânica toda ajuda a gente a saber como os nossos direitos são de fato ativados, como o poder do Estado é controlado e, principalmente, porque muitas vezes uma promessa política só vira realidade depois que aquela peça que faltava, aquela lei específica, é finalmente aprovada pelo Congresso. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Se a nossa planta baixa promete um cômodo novo, um direito, mas o manual de instruções detalhado para montar esse direito nunca chega, essa promessa ainda é real? É uma pergunta bem profunda, né? Sobre a distância que às vezes existe entre o direito que está no papel e o direito que a gente vive de verdade. Valeu por acompanhar essa análise.